Então, eu estou aqui fazendo uma analogia, né, da vida como se fosse um barco, e você capitão desse barco, e você assumindo os remos da sua vida, você dando um senso de direção. E você, assim como eu, já enfrentou muitos altos e baixos, assim como muitas turbulências. Em alguns momentos você teve que nadar contra a correnteza. Todas as vezes que a gente sai da zona de conforto, a gente, de alguma forma, está nadando contra a correnteza. Então, meus amores, eu estou convidando você nesse primeiro momento, antes mesmo, né, da gente começar, assim, mais especificamente no nosso tema, que você pare um pouquinho só para refletir o quanto eu estou assumindo esse barco da minha vida. Você sabia que às vezes a gente vê pessoas que é como se elas pegassem o remo e quisessem brigar com o mar? Ou seja, às vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar as situações externas e esquece. Exercitar a nossa resiliência, exercitar a nossa vontade, é ter foco e assumir responsabilidade. Quando a gente olha para o nosso momento atual, eu que tenho trabalhado muito, essa semana, então, foi uma palestra atrás da outra. Ontem eu estava com um grupo de líderes, anteontem estava com um grupo de jovens, e por aí, né, foi a semana toda. O que a gente vai percebendo? Que muitos de nós estamos com a mente em decadência. Nós aprendemos a dar conta de um monte de coisa lá fora, mas não estamos dando conta de nós mesmos. Não estamos dando conta de gerenciar a nossa própria mente. Estamos, às vezes, com pensamentos que estão deixando a gente criar um tipo de compulsão, estão deixando a gente afastados, né, da nossa força interna. Então, se eu não liderar primeiro a minha mente, os meus pensamentos, o meu mundo interno, eu não vou ser um líder autêntico. Eu tenho visto muitas pessoas com uma ansiedade muito grande, com esgotamento mental, pessoas que às vezes estão guardando, né, muita raiva, muito ressentimento, insegurança, feridas lá da infância que não foram tratadas. E aí a gente vai vendo quanto isso vai, de alguma forma, sendo projetado no ambiente. E uma das coisas que eu acredito, e sempre defendi essa ideia, é necessário que a gente saiba quem a gente é, quem sou eu, né? Senão a gente vai ficar refém. É necessário que eu me autoconheça, que eu conheça minhas forças, minhas fraquezas. Tem questões na nossa vida que, às vezes, a gente vai, sabe, deixando quietinha ali e não cuida de verdade. E aí a gente vem, né, para um momento como esse, a gente vai parando para perceber que as coisas que nós estamos dando importância hoje, muitas vezes não são as mais importantes. Os pensamentos que nós estamos nutrindo, muitas vezes são inúteis, não estão fortalecendo a nossa fé nem nossa autoestima. Então, tem muitas coisas que, às vezes, nós não nos auto-percebemos, não percebemos, e que está atrapalhando muito a gente ter uma postura positiva na nossa vida. Quando a gente fala de autoliderança, uma coisa que é muito importante é a gente aprender a se auto-perceber nas pequenas coisas. Quando você se pergunta, eu tenho esses pensamentos ou eles me têm? Eu tenho uma ansiedade ou ela me tem? Eu tenho dinheiro ou ele me tem? Será que em alguma área da minha vida eu estou sendo escrava, refém de alguma coisa? Porque se eu estou, eu não estou exercitando essa liderança. Então, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês, e vocês vão colocando de 0 a 5 o que vier. 0 está muito baixo. A sua nota está baixíssima, 0, vai ficar reprovado. 5, você está no máximo. Também é muito bom, porque não tem espaço para melhorar. Então, vamos refletir comigo. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de avaliar o que a gente na PNL, na programação neurolinguística, chama de estado atual.
É mais ou menos assim como o mineiro fala, oncotô. Oncotô, doncovi, proncovô. Não é assim que o mineiro faz? Tem algum mineiro aí? Então, quando nós não temos uma autoliderança em algum aspecto da vida, significa que nós não estamos assumindo as rédeas ou assumindo o remo. O barco está à deriva. Então, avalie comigo. Eu estou vivendo o meu propósito de vida hoje de 0 a 5. Quando você não tem uma boa autoliderança, você se sente perdido, sem objetivo de vida. E isso vai gerando uma indecisão muito grande, uma insatisfação muito grande, uma falta de motivação. Então, quando você pensa nas suas atividades que você faz no seu dia a dia, são coisas que têm um significado para você? Tem sentido? Você está vivendo o seu propósito? Ou você está sem senso de direção? E se você está avaliando a sua vida pessoal e profissional, você pode dar uma nota e depois você fala, na minha vida pessoal está assim, na profissional está assado, mas é comum, às vezes, uma prejudicar a outra em algum momento, né? Então, avalia comigo o quanto eu estou vivendo o meu propósito. Ou eu estou com falta de direcionamento. Eu estou fazendo por fazer. E isso vai me deixando sem brilho nos olhos, sem motivação. Então, de 0 a 5, você pode botar para a área familiar e para a área profissional. O quanto eu estou vivendo aquilo que eu escolhi viver. Aquilo que faz meu coração vibrar. Aquilo que me deixa feliz. Botou a nota aí? A outra coisa que eu vou pedir para você avaliar. Todas as vezes que eu não estou liderando a minha vida, a minha autoestima está muito baixa e frágil. Um sentimento de autoestima significa autoadequação. Eu estou sendo eu mesmo. Eu não estou vivendo só para agradar as pessoas. Eu consigo falar não para as pessoas. Eu consigo falar sim. Então, essa falta de autoliderança, quando eu não tenho essa autoliderança, a raiz disso pode ser uma baixa autoestima e até uma baixa autoconfiança. A pessoa ela pode ter dúvida sobre as suas habilidades. Às vezes, tudo que ela quer fazer, ela não faz, porque não sabe se o outro vai gostar. Sabe aquela identidade, seja agradável? E a pessoa se anula e não se posiciona? Eu falava disso ontem para os líderes, estava dando treinamento de liderança. A gente tem que se posicionar com firmeza e amorosidade em alguns momentos. Então, será que tem alguma área da minha vida que a minha autoestima está baixa? Autoestima não tem a ver o tanto que eu me acho. Mas, assim, eu estou me posicionando. Eu estou sendo eu. Eu não estou num jogo com ninguém. Então, avalia. Você tem dificuldade de tomar decisões? A sua autoestima está muito baixa? Põe autoestima, pode botar até autoconfiança junto. Em relação ao potencial que você tem, as suas habilidades, tem área da sua vida que você está empurrando com a barriga? Porque você não está acreditando em você? Porque você não está refém de alguma situação? De 0 a 5, o quanto a sua autoestima está baixa e a sua autoconfiança. Faz uma avaliação aí. Uma coisa também que impede a pessoa de liderar a sua própria vida é a sua dificuldade de manter disciplina em relação às atividades e objetivos. Então, aquela pessoa, comecei um negócio, comecei e parei. Aí eu tenho uma equipe que eu preciso de liderar, que eu preciso de acompanhar, e aí eu não crio uma rotina. E aí, o que vai acontecer? Eu fico perdido. Sobre autodisciplina.
Você é uma pessoa que tem disciplina ou falta de disciplina? O que é disciplina? É você ter atitudes, ações alinhadas com aquilo que você quer. Né? Eu tenho que treinar o músculo. Hoje, quem me acompanha sabe disso. 5h30 da manhã já estava na academia. E assim como esses músculos aqui, a gente sabe que despenca. Não é sobre isso, mas é sobre ter energia. E além disso, eu estou com disciplina para fazer o que precisa ser feito, para aproveitar meu tempo, organizar o que precisa ser organizado, me posicionar. Você é uma pessoa disciplinada? De 0 a 5, coloca uma nota aí. Posso fazer mais uma pergunta? Ó, nós falamos da falta de propósito, da falta de autoconfiança, falta de disciplina, 3. Mais uma, pode? A minha dificuldade de lidar com as emoções. Eu sou uma pessoa que experimento muita ansiedade. Qualquer coisinha me estressa. Eu tenho a habilidade de colocar o foco naquilo que não funciona. Eu fico ruminando e chorando a morte da bezerra. Ou eu sou aquela pessoa, a situação é essa, e o que tem que fazer sobre isso? Vamos! E coloco o foco naquilo que realmente vai fazer com que eu tenha resultados. Como é que você lida com as emoções? Você, às vezes, quando se sente sobrecarregado ou sobrecarregada, você tem dificuldade de encontrar solução? Você fica apavorado? Né? Ou você busca soluções eficazes para se tornar mais suscetível, né? Você é uma pessoa que, às vezes, a pressão foi tanta que eu adoeci. A pressão foi tanta que eu fiquei rouca, que eu fiquei sem voz. Porque toda a sua dificuldade, a nossa dificuldade de lidar com as emoções, vai ser projetada no nosso corpo. E aí, se eu tenho problemas de saúde que estão relacionados à ansiedade e estresse, significa que eu não estou exercitando a autoliderança. E tem mais, tá, gente? Às vezes, nós temos um sistema de proteção, um comportamento de proteção, em que a gente tem que tomar uma decisão e a gente fica dissociado, vira aquele bestonha, mistura de besta com pamonha, parece que, né, o negócio está pegando, a casa está pegando fogo e você está dormindo, você está lá. Isso também pode ser uma fuga. Né? A gente não elimina ansiedade nem estresse, mas a gente precisa aprender a gerenciar. Então, como é você? Você é uma pessoa reativa, é proativa? Como é que você age no que se refere às suas emoções, aquilo que você experimenta? A quinta pergunta. Você tem equilíbrio? Você consegue equilibrar os pratos aí? A vida pessoal e profissional? Ou você é aquela pessoa que começa a fazer muita hora extra porque chegar em casa não está valendo a pena? Ou você fica enrolando muito em casa, custa a sair, e quando você pega um guincho e te leva para o trabalho, você chega lá, né, intoxicado, você chega lá mal. Por quê? Porque você não está sabendo equilibrar as coisas. Às vezes você está com excesso de dedicação num lado e zero do outro lado. Então, como que é isso? Quando você está no seu trabalho, você está ali, e quando você está em casa, você se desliga um pouco para poder estar dando qualidade de presença para sua família? Ou você está conectado o tempo todo? Você sabe o que você almoçou hoje? Se for uma coisa que te fez mal, você vai lembrar na hora. Né? Então, o quanto eu fiquei comigo durante o dia de hoje? Eu sei me conectar comigo, dar qualidade de presença, seja no meu trabalho, seja na empresa? Como é que está isso? Então, de 0 a 5, que notas você se dá? Eu estou falando aqui, gente, algumas dores que a gente precisa aprender a superar para desenvolver a autoliderança. E eu gostaria de saber como é que está a sua autoliderança hoje. Já contei aquela metáfora aí do barco, mas olha para dentro de você. O quanto que você se conhece, o quanto que você planeja as coisas, o quanto que você tem disciplina,
o quanto você gerencia as suas emoções, o quanto você sabe dar pausas para poder se reavaliar. Tem momentos que eu preciso recalcular a rota, né? Será que eu estou assumindo as rédeas? Eu tenho um equilíbrio na minha vida pessoal, profissional? Como é que está isso, de 0 a 5? Não é interessante? E muitas das vezes nós nos tornamos líderes da nossa própria vida e isso também tem a ver com os registros da nossa infância, as crenças que nós adquirimos. Às vezes, né, eu que trabalho com os pais, assim, às vezes os pais falam assim, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E eu falo assim, pois é, foi tudo que você não teve que fez de você esse grande homem que você é. O que eu quero dizer com isso? A autoliderança, ela exige a gente assumir responsabilidade. Eu não sei, mas tem momentos na nossa vida que a gente olha e fala, nossa, como eu estou verde, não sei conversar, não sei dar feedback, fico, né, calado no meu mundo, ou fico nessa ilusão, né, do mundo online, parece que a minha vida não é de verdade. Então, às vezes, nós temos que vir para a bússola. O que significa vir para a bússola? Significa a gente fazer o que a gente está fazendo agora. A gente perceber que não é só, a vida não é só essa fazeção. Vamos que vamos, tempo é dinheiro, pá, pá, pá. Às vezes eu tenho que dar essas pausas. Quem fez o practitioner comigo sabe o quanto que eu gosto dessa analogia, né? Do relógio e da bússola. No relógio está o seu QI, o consciente intelectual, aquele que faz conta, aquele que avalia, aquele que tem que aproveitar o tempo. E você já deve estar aqui comigo e já olhou aí no WhatsApp, já olhou não sei aonde. Tempo é dinheiro, será que isso aqui está valendo a pena? E você está o tempo todo nessa fazeção. Aí a gente começa a perceber que a gente não é um fazer humano, a gente é um ser. Esse coração que está aí não é de lata. E aí, esse trabalho de autoconhecimento, como a programação neurolinguística, que é a PNL, eu abracei na minha vida, já fiz várias outras formações, mas foi ela que me levou para um outro nível de consciência, que fez transformações grandes na minha vida. Então, o que acontece? A gente sai do relógio e vem para a bússola. Aqui no relógio eu dou opinião, eu falo de mais ou de menos, mas aqui na bússola eu amplio a minha percepção. É quando eu me pergunto, quem sou eu? Como é que está a minha postura diante da vida, diante dos relacionamentos, diante das minhas escolhas? O que meu jeito de agir está fazendo com quem convive comigo? Quando você pensa na sua equipe, qual é a versão sua que você leva para interagir na sua equipe? Quando você pensa na sua família, o quanto você está construindo ou destruindo com esse seu jeitão de ser? Então, vir para a bússola é vir para o consciente emocional, espiritual, é quando a gente vai rever ou começar a dar um senso de direção às coisas. É como, em vez de você perguntar o que mais eu tenho que fazer, você para e pergunta, como? Como eu teria que ser para conquistar isso que eu desejo? Que habilidades eu preciso desenvolver? Porque a gente toma decisões muito rapidamente. É tão interessante isso, né? Se você está com dificuldade no seu casamento, a primeira sensação que você tem, essa mulher ou esse homem não serve para mim. Mas o que eu fiz que, de repente, essa pessoa já não serve? Se eu estou com dificuldade com o meu filho, o que eu faço? Nossa, tenho uma terapia para ele, que ele é difícil. Será que ele é que é difícil? Ou eu não desenvolvi uma habilidade de aprender a dialogar, de construir um espaço seguro para o diálogo florescer? Se eu tenho um sonho
E, de repente, nesse meu jeito de sonhar, eu começo a botar o foco nas dificuldades, eu nem sonho mais, eu nem tenho projetos. O que você quer para a sua vida daqui 2 anos, daqui 5 anos? Se eu não desenho na minha mente o que eu quero, eu vou ter uma tendência de ficar ou olhando para o passado ou vivendo uma vida sem muito significado. É claro que eu posso aprender a estar totalmente no aqui e agora, estar presente. Mas é necessário também eu ter um mínimo de expectativa, por incrível que pareça. O que eu espero? O que a vida espera de mim? Sabe aquela pergunta, em vez de você falar assim, o que eu espero da vida? O que eu espero do governo? O que eu espero do marido? O que eu espero da esposa? O que eu espero? Não. O que a vida espera de mim? Como eu deveria ser? Para poder levar uma versão bacana minha para a vida. Que habilidades eu preciso desenvolver? Porque o ser humano, o propósito maior dele é ser humano. Vir para a bússola significa eu buscar esse senso de direção. Como eu estou sendo? Fazendo do jeito que eu estou fazendo. Como é que vai estar a minha vida daqui 2 anos, daqui 5 anos? Como eu poderia ter umas estratégias mais assertivas para poder dar conta de tomar atitudes que façam com que eu me sinta bem? A vida é um jogo. Já ouviu essa frase? Só se sai bem no jogo da vida quem conhece as suas regras. E conhecer as regras é, primeiro, conhecer qual é o meu valor, quais são minhas qualidades, o que eu estou fazendo que está me deixando, né, sem motivação, para que eu estou nesse mundo? E aí vem a programação neurolinguística. Então, a programação neurolinguística, ela é conhecida como arte e estudo da excelência humana. Se tem espaço para melhorar, a PNL nos ensina como melhorar. A gente entende que a gente é um ser programado. A gente sabe que é, né? A gente não presta atenção nisso. Mas a gente sabe que a criança, até 2 anos, ela já tem que estar andando, pronunciando alguma palavrinha, não sei o quê. Com 6 para 7 anos, ela troca o dentinho e depois vira mocinho ou menininho, vira mocinho. E a gente sabe que tudo é programado. Você não precisa falar com o seu pulmão para respirar. Ele sabe, ele respira. Não precisa falar com os órgãos que você tem para eles funcionarem. Existe uma inteligência incrível que faz com que tudo funcione, mas tem uma coisa que depende de você. É a sua mente. É a sua mente. É você que programa. Ou foi programado. Então, quando a gente fala PNL, a gente é programado desde a vida uterina. Tem sentimentos que às vezes a gente carrega e quando a gente, no curso, vai ver a causa raiz, está lá na infância, na tenra idade, e às vezes é um sentimento da mãe. Estou dizendo isso para a gente falar, foi você que fez minha vida ser desse jeito, chegar brigando com a mãe. Mas estou dizendo que a gente precisa ter essa consciência. Nós temos padrões de comportamentos que foram programados lá no passado. PNL, o nosso cérebro como um computador muito potente. Programação são os programas que nós temos. Neuro é o processador do computador. Linguística é tudo que você pensa e fala. Tudo que você pensa e fala é um comando que você dá. O que é autoliderança? Assumir o mouse. Assuma o mouse da sua vida. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Saia da postura de vítima. Assuma a responsabilidade.
Uma coisa é, eu estou desse jeito porque meu marido não me ajuda, porque minha mulher não me ajuda, porque meu patrão é assim. Você está desse jeito porque você não aprendeu a se posicionar, filho. A vida é um play em cima dessas programações e muitas vezes em cima dessas crenças. Na maioria das vezes são crenças limitantes que nós temos e nem sabemos que temos. Então, quando você aprende PNL, você começa a perceber em que eu estou grudado. O problema não é eu ter um tipo de pensamento. O problema é eu ter só esse tipo de pensamento. Eu pensar a mesma coisa várias vezes. Eu destruo a minha autoestima. Eu consigo me deprimir. Eu consigo criar pânico. Está cheio de gente assim, muito longe daqui. Porque não aprendeu a ter domínio da própria mente. Assumir as rédeas. Eu vou falar de 3 Fs, 3 pilares. E a gente vai começar a prestar atenção. Como é que a gente está no que se refere a dar conta da gente mesmo. O quanto eu estou sendo eu, estou preenchida do meu amor próprio. Sei que eu não sou perfeita, eu tenho um monte de defeito, mas eu estou do meu lado. Eu sei quais são meus pontos fracos, eu sei quais são meus pontos fortes, eu sei quais são os gatilhos que faz com que eu me irrite ou fique mal diante de uma situação. Eu conheço minhas feridas, eu trato minhas feridas, eu tratei várias. Então, isso vai me dando o quê? Vai me dando autonomia. Isso vai me ajudando a me posicionar. Agora, se eu não me amo, se eu não me respeito, eu vou estar cobrando do outro um amor que nem eu estou me dando. Se eu não sei gerenciar minhas emoções, eu vou ficar refém delas. Então, para falar de emoções, uma coisa que eu criei assim para facilitar é a gente falar dos 3 Fs. E quando eu falo dos 3 Fs, eu estou falando sobre a fala, tudo que você pensa e tudo que você fala interfere no nosso estado mental e emocional. E tudo que eu penso e falo faz com que eu me sinta bem ou mal. E isso vai determinar a minha atitude na vida. Você não lida com você. Quando eu estou falando da fala primeiro. Então, é a fala, a fisiologia, que é a minha postura e o foco. Com isso, eu consigo falar de autoliderança e gestão emocional nesse tempo que eu estou me propondo. Ou melhor, eu quero acreditar que eu vou conseguir. Então, sobre quem é você, a conversa que você tem com você, os pensamentos que você tem sobre você, eles fazem você se sentir como? Se sentir uma pessoa adequada, congruente, segura? Quais são os pensamentos que você está tendo sobre você? E como você se sente ao pensar assim? Esses pensamentos são as lentes que eu coloco. Como eu me enxergo? Aí tem um exercício, eu já fiz esse exercício algumas vezes, tá, gente? Mas como tem muita gente, tem algumas pessoas que não conhecem a PNL, eu peço licença ao pessoal do clube para eu fazer, porque ele é muito prático. Uma definição da PNL é: linguagem afeta o sistema nervoso. O que faz você ficar com raiva, o que faz você perdoar, o que faz você enfrentar ou desistir, o que faz você comer muito ou pouco, ter compulsão ou não, é a historinha que você conta para você. E tem uma definição da PNL que fala: linguagem, o que você pensa e fala, afeta o seu sistema nervoso. Afeta o seu emocional. E é o seu emocional que dá sustentação para o seu comportamento. Você sabe disso. Você que é líder sabe disso. Você fala assim: a fulano falou de um jeito, ele não está bem.
Não, fulano fez isso? Nossa, ele não estava bem para fazer isso, porque ele é uma pessoa boa. Mas o que determina o que eu vou fazer é o que está abaixo do iceberg. É o meu sentimento. Por isso que a gente vem para a bússola, para avaliar com mais carinho, ampliar a percepção. O que tem ali que está fazendo eu agir desse jeito? E tem um exercício que eu gosto muito, e de alguma forma eu adaptei esse exercício, que é a gente aprender a mudar o estado emocional, aprendendo a identificar quais são os pensamentos que estão causando isso. Às vezes não é fácil mudar um comportamento, principalmente porque existem comportamentos que estão muito arraigados há muito tempo. Eu já ajo desse jeito. Quem conhece a gente já sabe, não, vai explodir. Quer ver eu fazer ela ficar com raiva? Quer ver não sei o quê? Não é assim? Então, antes de mudar um comportamento, tem um caminho que ele é mais simples. Mas nem tudo que é simples é fácil. Mas eu quero deixar essa dica para você. O que me faz sentir de alguma forma, hoje, por exemplo, é uma data para a minha família especial, assim, para os meus irmãos. Porque hoje é aniversário do meu irmão caçula, um irmão que faleceu muito cedo, com 10 anos de idade, 14 de julho. Foi uma data durante muitos anos que eu só chorava, porque eu estava ancorada. Ai, meu Deus, meu irmão. Hoje eu procuro, né, já tem um tempo que a PNL já neutralizou essa âncora. Então, eu mudo o jeito de encarar. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter tido um irmão durante 10 anos. Foi um anjo na minha vida. Ele me ensinou muita coisa. E ao mudar o meu pensamento, eu mudo o que eu sinto e encaro a situação. A gente tem uma facilidade muito grande de grudar no que não presta, de ficar remoendo a mesma coisa e ficar sofrendo com aquilo. E tem coisas que a gente fica remoendo que a gente não tem nada para fazer sobre. Não depende da gente, não é verdade? Então, eu vou fazer um exercício com vocês. Posso? Para um pouquinho, você já está parado. Respire profundamente. E volte a sua atenção para dentro de você. Perceba qual é o sentimento que você experimenta que traz um certo desconforto. O que você sente? E que pesa em você? É medo, é insegurança, é ansiedade? É uma sensação que você não está fazendo o que precisa ser feito, de inadequação ou de impotência? Faça um mapeamento no sentimento que você está experimentando. Isso. Procure definir que sentimento é esse. Clareia para você mesmo. E eu vou te dar uma chave para você aprender a mudar o seu estado emocional. Hoje nós vamos levar, aliás, 2 chaves para mudar o nosso estado emocional, para a gente assumir as rédeas, para ter gestão das emoções. A primeira é essa que eu estou te passando agora. Você vai sentir o que você está sentindo, não vai brigar com o sentimento, mas você vai perceber quais são os pensamentos que causam essa dor. E você vai completar essa frase. Faz isso aí no seu caderninho. O pessoal do clube já conhece isso. Eu me sinto... Complete essa frase. Eu me sinto triste, eu me sinto apreensiva, eu me sinto com raiva, eu me sinto triste. O que tem aí? Eu me sinto alegre também, eu posso me sentir feliz. Defina o que você está sentindo. Eu me sinto... Às vezes tem um monte de sentimentos, escolha um, tá? E agora, você vem fazer esse caminho reverso, não sei se é esse o nome. Eu me sinto de tal jeito por pensar que... Pontinho, pontinho, pontinho. Complete essa frase. Por pensar que...
Eu vou exemplificar isso aqui para facilitar, mas eu vou exemplificar isso, que é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é sempre dar uma checada, peraí, como é que eu estou emocionalmente? Às vezes eu saio do trabalho, aconteceu alguma coisa, eu chego em casa, eu gosto de pedir para imaginar que tem aqueles arcos lá, igual tem no aeroporto, quando você vai, pip, pip, dá volta, desarma. Você está levando coisa na sua mochila que não pode ir para a sua viagem agora. E você vai de novo, pip, pip, chegou a hora que você está tirando a sua roupa. Imagina que você está chegando em casa e você tem esse sensor de humor, não é de metais, não, um sensor de humor. E você fala, nossa, fiquei chateado com aquela reunião e estou indo com tudo encontrar com a pessoa que eu tanto amo, que é minha esposa ou que é meu filho. Então, aprenda a dar conta de você, porque as emoções que você experimenta são em consequência da sua forma de encarar as coisas. E a gente é um ser emocional e está tudo bem. O que não dá é eu ficar contaminando todo mundo por não dar conta de mim. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já dei lá no clube, mas isso para mim foi tão legal, foi igual o Marcelo falou assim, foi impressionante para mim. E olha que fui eu que inventei esse negócio desse jeito. E uma coisa que eu gosto é de tornar tudo muito mastigado e simples para a gente fazer transformação. Quem me acompanha sabe que meu papai foi embora não tem muito tempo, e a minha mamãe está com Alzheimer muito forte, né? Já também há um bom tempo. Tem uns 5 anos que ela está em cima de uma cama, que ela não fala, que ela não anda, que ela não canta mais, que ela não come. Chegou num ponto de perder todos os sentidos, assim, a percepção dela. A boa notícia é que ela não sentiu a partida do doce namorado dela, que era o papai. Mas o papai, por ter muita consciência, eu acho que ele até decidiu chega, porque ele também não tinha mais o carinho e o amor da mamãe, né? Porque ela foi se tornando assim. E a mãe é uma pessoa que eu sempre amei demais. Eu me lembro até numa data como essa, que eu estou lembrando do meu irmão, né? Que hoje é aniversário dele e ele já foi embora. Eu me lembro quando eu estava tão desesperada, com meus 17 anos, e meu irmão foi embora, eu era madrinha dele, e eu falei, mamãe, como é que eu vou fazer? Eu perdi meu irmão. E minha mamãe falou, eu perdi um filho. Eu conheci ele antes de você, filha. A gente vai dar conta. Então, uma mulher assim, incrível, com pouco estudo, mas com uma inteligência emocional, uma sabedoria incrível. E a gente tem um grupo dos irmãos, eu tenho 9 irmãos. E lá nesse grupo a gente decide muita coisa. O estado atual hoje é mamãe sozinha naquela casa, que sempre foi uma casa de muita alegria, de muitos netos e tal, com uma cuidadora. E os irmãos que moram lá perto, no interior de Minas, em Araújo, sempre dão assistência. Um dia desse estava uma maior confusão no grupo de irmãos e a gente tinha que tomar uma decisão. E eles estavam falando, compra ou não compra um guincho para a mamãe. Quando falam guincho, é que me deu um mal-estar muito grande, porque a ideia que eu tenho de guincho é o quê? É um guincho que arranca, né, sujeira, terra, caminhão de lixo, caminhão de lixo. E aquilo foi me dando um aperto no peito. Eu falei, meu Deus, como assim? Tirar minha mãe, botar na cadeira com guincho, tirar do banho, ver minha mãe assim, que coisa esquisita. Aí eu entrei numa angústia e não respondi no grupo. E meu marido, que é um doce de criatura também, um querido, eu falei com ele da minha angústia. Ele falou assim, amor, enxerga de outro jeito isso. Quem criou esse equipamento é alguém que deve ter passado por uma experiência também, tipo a sua. Então, é um aparelho de segurança, ele pesquisou, me mostrou. E isso vai evitar que sua mãe, que eles machuquem a sua mãe, né? Veja de um outro jeito, veja como tirar ela num colo, que tem mais segurança do que uma cuidadora. Ao falar isso, o que ele fez? Mudei meu pensamento. E com isso, eu mudei o que eu sentia sobre aquilo.
É agradável ver mamãe aqui? Não, ainda não é. Mas, pelo menos, eu não estou achando que aquilo é o fim do mundo, que aquilo é ruim. Por que que isso aconteceu? Porque eu experimentei encarar de outra forma. Isso na PNL se chama ressignificar, reenquadrar. Seja qualquer situação na sua vida, se você não reenquadra, você fica refém dela. E o sofrimento é maior. Então, fique com a minha intenção positiva de dar um exemplo que aconteceu e não tem muito tempo. Então, todas as vezes que você tem uma pessoa que fala com você, peraí, mas e se você pensar dessa forma, como é que fica? Ou você fala para você mesmo. Eu tenho uma frase que eu grudo nela o tempo todo, tem mão de Deus nisso. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas tem mão de Deus aí. Né? Não tem uma frase que ele escreve certo por linhas aparentemente tortas? Então, eu preciso ter uma fé que, sabe, que vai dar certo. E, sabe, e se eu não mudar meu pensamento, eu sofro muito. É que a sua forma de pensar, ela determina tudo na sua vida. Fala assim, é a sua forma de pensar que determina tudo. Você ir avançando além, desbravando ou cruzando os braços. É a forma de pensar que faz um louco aí nesse mundo iniciar uma guerra e sustentar isso. Mas é a forma de pensar também que leva a paz, amor, harmonia. Não é bacana isso? Aqui é com você, ó. Ninguém vai entrar na sua cabeça para selecionar seus pensamentos. Somos nós que temos que fazer isso. E pensamento é alimento. Cada coisa que você pensa, cada coisa que você fala é um comando que você dá. Então, eu estou falando sobre essa importância de eu ter uma autopercepção. Espera aí, amores. Deixa eu desligar esse negócio aqui. O pensamento, ele tem uma energia, ele muda a química do seu corpo, ele muda as batidas cardíacas. E quando nós falamos da fala, falar da fala, eu me lembro muito do mineiro. O mineiro fala assim, né? Assim, Drica, pensa para você ver. Ou, pensa para você ver o estrago que você está fazendo dentro de você aí. E aí eu percebo quantos pensamentos tóxicos eu preciso para adoecer um órgão que um dia desse estava saudável. Eles dão um nome bonito para isso, psicossomático. Ou seja, o que está na psique está somatizando no corpo. Será que eu sei quais são os gatilhos externos que faz com que eu comece a disparar um jeito de pensar que traz as emoções que às vezes são tóxicas? Você sabe o que te tira do sério? Lembra aí, qual foi a última vez que você saiu do eixo? Olha o poder que eu dou para o outro. Quando o outro, né, me tira de mim. O mineiro fala assim, fiquei fora de si. Não é fora de mim, não. Eu fiquei fora de si. Na minha terra só, né, Dri? Na sua, não. Aí eu consigo gerenciar o meu estado emocional, quando eu identifico qual foi a memória que foi acionada. Eu posso parar para respirar, para perceber, peraí, confusão é essa que está acontecendo dentro de mim? Eu não preciso reagir no automático o tempo todo. Né? Olha como é importante eu perceber as memórias que são acionadas com o que o outro fala ou com aquilo que eu penso e procurar buscar a causa raiz. A PNL trabalha muito isso, tá, gente? Trabalhar mudanças profundas que estão abaixo do iceberg. E como eu falei, a gente pode ressignificar. Como eu contei a história da minha mamãe querida, né? Do tal do guincho. Eu ressignifica. Isso ajuda a gente a transformar, a transmutar.
Tirar o poder daquela memória negativa. Quem é que pode entrar na sua cabeça para mudar a lente? Só você. Então, para de botar o foco naquilo que não funciona. Dá uma de Chicó, do Alto da Compadecida. Quem tem juventude acumulada sabe o que eu estou falando. O que significa isso? Para de dar raiz para o problema. Eu estou desse jeito porque não sei o quê, porque agora vai acontecer não sei o quê, não sei como é que vai ser. Ai, meu Deus, tanta coisa, né, que a gente fica aí pensando e aquilo só atrapalha. Mas eu posso pensar, não sei, só sei que foi assim, né? Não sei o que vai acontecer, tá tudo bem, confio em Deus, vai dar tudo certo. Mamãe sempre falava, fé em Deus, filha, vai dar tudo certo. Às vezes eu no apavoramento aqui com 3 meninos pequenos, né? Quem me conhece sabe que eu tenho 3 filhos lindos, mas um dia eles foram janeiro, fevereiro e março, gente. 1 ano e 1 mês de diferença. Eu ficava apavorada. Eu ligava para minha mãe teve 14 filhos, vocês têm noção? Ligava para minha mãe, mamãe, como é que eu faço? Ela falou assim, minha filha, vai passar, tira um tempo, vai brincar com seus filhos, sabe por quê, minha filha? Menino quieto é menino doente. E aqui me dava um alívio, mamãe deu conta, eu vou dar conta. Isso significa eu enxergar de outra forma. E toma muito cuidado com quem você conversa. Nós estamos falando ainda da fala um pouquinho. Porque tem pessoas que elas têm habilidade de te tirar do sério. Você dá um poder tão grande para elas. Então, sabe, quando coloca um velcro de proteção, não se deixe queimar à toa com o que o outro está falando. Não precisa brigar, não precisa discordar, só falar, que interessante seu ponto de vista, vou processar. Isso tem um poder incrível. E aí, amores, eu quero falar do outro F, para a gente conseguir dar conta desse tempo aqui, que é a nossa fisiologia. Né? O que é a nossa fisiologia? É a nossa postura física. O como você está na sua postura é que sustenta o seu estado emocional. Esse conjunto de sinais aparentes que representam ou significam um determinado estado interno. O que isso significa? Cada emoção tem uma fisiologia específica. Se eu estou falando com você desse jeito, os punhos cerrados, maxilar enrijecido, eu estou com raiva. Para ter raiva, necessariamente, você tem que ficar desse jeito. Você nunca vai ver uma pessoa com raiva assim, eu estou pé da vida com você. Entender a raiva é importante. Não dá para eliminar, a raiva faz parte. Eu tenho um filho, 2, que falam muito sobre a energia da raiva. A energia da raiva, quando você aprender a canalizar ela, ela ajuda você a evoluir, crescer, construir muita coisa. Mas tem que ter cuidado que a raiva é cega. Eu sinto raiva quando os meus valores são desrespeitados. Então, se você é um ser humano que tem seus valores muito claros, você sente raiva. Só que você pode lidar com a raiva sem necessariamente ficar refém dela. Uma outra emoção que todos nós experimentamos é a tristeza. Por que nós ficamos tristes? Porque nós perdemos algo que nós valorizamos muito. Qual é a fisiologia da tristeza? Quando eu estou triste, meus olhos vêm para baixo. Eu tenho vontade de me recolher. O corpo fica assim. Você nunca vai ver uma pessoa triste assim. Estou tão triste da vida. Essa não é a postura que sustenta a tristeza. A intenção positiva da tristeza é você valorizou muito algo que você não tem agora. E a tristeza ajuda muito a gente também a crescer como ser humano. Agora tem que tomar cuidado para não deixar a tristeza fazer ninho no coração da gente. Está passando por uma experiência? Faça aquele exercício que a gente fez. Eu estou me sentindo triste por pensar desse jeito. Eu vou me permitir pensar assim mais 5 minutinhos, ficar triste mais 5 minutinhos.
ou posso ficar mais tempo, principalmente quando é um luto, né? E o que acontece quando você está vivendo um luto? Demora a cicatrizar. Mas toma muito cuidado para você não ficar revoltado, com raiva de Deus, com raiva da vida. Vai chegar um momento que você pode viver a memória daquela pessoa que foi embora de um outro jeito. Eu tive muita dificuldade de continuar ouvindo a voz do papai, vendo os vídeos dele. Nossa, me dá uma sensação, nossa, não vou poder mais abraçar, não vou poder mais conversar. Ele era o meu mestre querido. Hoje eu já consigo ver, já consigo sentir diferente, né? Já consigo entender que a vida tem um tempo aqui. E quando eu estou com raiva de mim, eu sinto como? Culpa. Nós sentimos culpa quando nós desrespeitamos a nós mesmos. Nossa, eu fiz daquele jeito, não devia ter feito. Então, a culpa, ela ajuda a gente também a refletir a nossa forma, a nossa conduta. Agora, tem que tomar cuidado, e a fisiologia da culpa, geralmente a pessoa, né, tem uma marca aqui no meio, depois do botox, eu estou até com culpa, né? Depois do botox, a gente acabou com a culpa. Então, quando nós nos sentimos culpados, significa eu pisei na bola comigo. E a pior coisa que você pode fazer é não aprender a se perdoar. Porque senão sua vida vai estar toda dando errado. Então, um pouquinho dessas emoções. Tem a emoção do medo, né? A intenção positiva do medo, esse medo saudável, é a proteção. Ele está avisando que tem alguma coisa que é perigosa, e a gente precisa prestar atenção nisso. E o medo paralisa. Mas existe um medo que a gente aprende na PNL, que é a alucinação. É aquele medo que tem muito diálogo interno, que você chega, começa a imaginar que algo ruim vai acontecer, só que não tem nem nada de clareza sobre isso. Chega um momento que você começa a ficar com medo de sentir medo, e aí você cria pânico. Você já ouviu falar no tal de ansiedade? São essas emoções que eu quero falar para a gente aprender a gerenciar. Nós sentimos ansiedade todas as vezes que tem algo ali no futuro e a gente quer muito que tudo corra bem. Então, a ansiedade não é ruim, quando eu sei lidar com ela. Quando ela é muito forte, ela pode estar vindo sustentada pelo medo. O que dá medo na ansiedade? É o filminho que eu passo que a coisa pode dar errado. Então, linguagem afeta o sistema nervoso. O que me deixa com muita ansiedade é a forma que eu encaro as coisas. Olha que legal. Eu posso mudar o jeito de pensar e posso gerenciar a ansiedade. Posso parar de criar mais problemas do que eu já tenho. Como diz o Paulinho, cada dia tem sua agonia. Isso não pertence ao dia de hoje. Eu posso deixar isso mais para frente. Então, cada fisiologia está refletindo uma emoção. O que sustenta a emoção é a fisiologia dela. Ou seja, enquanto eu estou com ansiedade, sabe, a minha respiração fica muito ofegante, fica rápida. Eu vou lá, eu tiro todo mundo do eixo, eu falo demais, eu, sabe, quase bato o carro. Isso é loucura. Então, eu tenho que vir para a bússola, respirar, avaliar. Peraí, o que é prioridade agora? E mudar a forma de falar. Esse exercício eu faço lá no curso de PNL. Quem aí experimenta muita ansiedade? Tem ansiedade? Toninho tem não, né? A tranquilidade dele. Nenhuma, né, Toninho? Você sabia que a ansiedade não é ruim? Ruim é não saber gerenciá-la. Então, tem um exercício que eu faço com meus alunos, quero fazer com vocês. Experimente falar essa frase. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Fala. E perceba o que acontece. Quando você fala eu sou, você está colocando uma etiqueta na sua identidade. O seu eu sou é o que você tem de mais sagrado. Se você fala eu sou, você não tem ansiedade, ela que te tem.
Agora, experimente falar. Eu sou uma pessoa muito comprometida com o resultado. E por isso eu experimento a ansiedade. Eu experimento tomar essa água, eu experimento essa roupa, mas isso não sou eu. A ansiedade não é você. Ao mudar a forma de pensar, eu torno a ansiedade a minha aliada. Porque o recado dela é: prepare-se, que tem alguma coisa no futuro que a gente quer que dê certo. Então, você faz aquele simples exercício de respiração, sabe? Começa a prestar atenção, coloca os olhos aqui, ó. Faz isso agora para você ver. Coloca os olhos aqui. Imagina que você está com uma tangerina na cabeça e olha para isso. E só o fato de fazer isso, perceba os pensamentos que vêm. Ó, você só faz isso, ó. Coloca os olhos aqui. Ó, se tivesse um ponto de luz aqui. Perceba o que acontece com os pensamentos quando você faz isso. Perceba o que acontece com a sua respiração. Você entra em alfa. Tem uma pesquisa muito interessante que fala que aqui está o olho de Deus. Quando você faz isso, você entra num estado de paz. Olha que incrível. E na PNL a gente aprende. Existem duas formas rápidas de mudar o estado emocional. Mudando a forma de pensar e mudando a sua postura. Geralmente eu falo, não mude sua postura tão rapidamente antes de conversar com a emoção, de saber qual a intenção positiva dela. A emoção é como se fosse você dirigindo seu carro e uma luzinha vermelha acende. É uma sinalização, tem algo aí que você precisa mudar. Está na hora de perdoar, está na hora de delegar, está na hora de assumir responsabilidade. Você perdeu alguém, você perdeu algo. Então, o que acontece quando você recebe um recado? Você vai lá e olha o que é. É como se o nosso corpo fosse uma pousada que as emoções vêm visitar. Então, você dá boas-vindas. O que faz mal? É o jeito que eu lido com as emoções. E eu conheço muita gente, tá? De várias áreas. Da área médica, da área de engenharia, que sabe construir tanta coisa, mas não sabe lidar com o mundo interno. Está doente emocionalmente, porque não priorizou ainda organizar a mente. Então, faz um pouquinho de exercício aqui comigo, só para a gente lembrar das emoções. Os olhos fazem parte do cérebro, dependendo para onde eu estou olhando, eu estou acessando uma região diferente do cérebro. Foi lindo, ontem eu estava no treinamento de líderes e fiz esse exercício com eles, pedi para caminhar de cabeça baixa e tal. Depois pedi para parar, coloquei um diante do outro. E aí eu sugeri para o outro dar toques na pessoa, pequenos toques assim para mudar a postura. Então, o que estava assim, o colega fazia assim, assim. O ombro estava assim, pediu para fazer assim, assim. E você precisa ver os depoimentos, que lindo. Da pessoa falar, nossa, enquanto eu estava assim, eu só estava pensando nas dificuldades. Quando eu fiz assim, eu comecei a ver possibilidades. É claro, porque é assim que a gente sonha. Aqui a gente faz conta, avalia, critica, calcula. Quando você movimenta seus olhos, você está acessando regiões diferentes do seu cérebro. Ao mudar o meu olhar, eu mudo o que eu estou sentindo. Não é incrível isso? Então, faz um pouquinho de exercício aqui comigo. Quem quiser pode ficar em pé ou pode ficar sentado, mas vamos praticar um pouquinho, tá? Coloca as mãos para frente, olha um pouquinho para baixo, isso. E pense nas coisas que estão te incomodando hoje. Põe os olhos um pouquinho para baixo, que isso vem muito rápido. E quando você olha para baixo, para a sua esquerda, para a sua direita, você sente as emoções. E quando você olha para baixo, para a sua esquerda, você está no seu crítico, no eu crítico, no seu diálogo interno. É aqui que você se cobre, aqui. Isso. Agora, experimente fazer isso e olhar com os seus dedos lá no alto.
Quando você olha para os dedos lá no alto, experimenta ficar triste olhando para os dedos. Você não consegue. Experimenta fazer isso aqui. Olha na linha do horizonte, muda a sua postura e fala, eu ando tão triste da vida. Você não consegue. Porque não é essa a postura da tristeza. Agora, fecha os punhos, rigidez maxilar. Pense numa coisa que deixou você com raiva. Porque se fizer isso, ó, você não consegue manter a raiva. Coloca a mão aqui no tanquinho. Pense numa coisa deixando você com ansiedade. Respire. Inspire. Segura o ar. 1, 2, 3, 4 e solta. E fica um pouquinho sem respirar. Aquele exercício que a gente fez. Sabe o que acontece? Você não consegue ficar com ansiedade enquanto toma consciência da sua respiração. Porque isso volta você para um autorregulamento das emoções. E agora ainda aí, sentadinho, com os olhos na linha do horizonte, vocês estão sentadinhos ou estão em pé? Eu não estou vendo vocês, deixa eu ver. Com os olhos na linha do horizonte. Estão fazendo comigo? Está lembrando aí, né, das nossas brincadeiras lá do curso, né, Marcelão? Coloque os olhos na linha do horizonte e suavemente coloque a língua no seu palato, aqui, Mantenha os olhos na linha do horizonte, a língua no palato e vê o que acontece com a sua mente. Perceba a sua respiração quando você faz isso. Fique muito preocupado com alguma coisa na sua vida e coloque a língua no palato. O que acontece aí? Você consegue ficar preocupado assim? Tem pessoas que estão trocando o remédio para dormir fazendo isso, tá? Porque te dá relaxamento, te dá tranquilidade. Vocês viram o quanto é importante a gente aprender a se autoconhecer? E nesse restante de minutos que eu estou aqui, primeiro eu vou dar uma pausa só para saber se vocês têm uma pergunta e eu vou falar do... Quando você deixa a sua mente sem cuidar, é a mesma coisa de você deixar comprar um lote e não cuidar. Ele vira um terreno baldio. Todo mundo começa a jogar lixo lá. Então, proteja a sua mente. Ela é o bem mais valioso que você tem. O seu cérebro é o órgão mais valioso que você tem. A gente entende isso, eu entendo isso muito de perto hoje. Olhando para minha mamãe. Poderia estar tudo, ela está com a saúde ótima. Desconectou. Eu não sei o que vai ser do meu futuro, nem você sabe do seu. Então, vamos fazer valer cada respiração, cada momento aqui. Mude a sua postura. Mude a sua postura. Você é uma mensagem ambulante. Ao mudar a sua postura, você acessa uma nova mentalidade. Paro de ter pena de você, de contar historinha que nem você se convence. Todo dia você tem que repetir a mesma história. Para falar que você não dá conta, que você não é capaz. Sai da plateia, assuma o palco da sua vida. E eu quero fazer mais um exercício sobre foco. Pode ser? Então, a gente falou das emoções, nós, né, sabemos que nós podemos mudar o estado emocional, mudando o jeito de pensar. Nós sabemos que ao mudar o jeito de pensar, a gente muda o que sente e as nossas atitudes mudam. Nós sabemos também que ao mudar a minha postura, eu dou uma nova informação, um novo comando para o meu cérebro. Aprenda a olhar na linha do horizonte. Ajuste o seu corpo. Mantenha a cabeça erguida. Coloque brilho no seu olhar. Luísa, como que eu faço isso? Aprenda a se conectar com a sua respiração. Faça isso agora. Perceba que existe um pequeno espaço entre a entrada e a saída do ar. Fique um pouquinho nesse espaço. É aí que está o seu agora. Aí está seu momento presente. E aí está tudo bem.
Para de ficar grudado no que passou, ou preocupado com o que vai vir. Fica aqui agora. E quando vai pensar no que vai vir, que não é uma preocupação, mas um projeto, desenhe na sua mente para onde você quer ir. Quem é esse você no futuro? E aí sim, a vida começa a fluir em direção àquilo que você quer. Onde está seu foco de atenção, aquilo vai crescer. Se você bota o foco na dificuldade, a dificuldade vai ficar maior que você. Quer acabar com o seu casamento? Coloca o foco nos defeitos. A receita maravilhosa. Acaba com sociedade, acaba com relacionamento, acaba com amizade. É você criar uma expectativa e criticar. Mas se você começa a ver o que funciona, a elogiar, valorizar, aí vocês começam a construir pontes e não muros. O próximo workshop que a Elane está ajudando a gente a lançar, né, é sobre CNV, Comunicação Não Violenta. E a gente vai aprender como é importante a gente entender que nós não precisamos ficar grudados no que o outro está falando, e sim começar a perceber qual é a carência que não foi preenchida. E nós também olhar para nossas próprias carências, cuidar da gente de verdade. Então, meus amores, foco. Você está dando importância para quê na sua vida? Isso que você está dando importância, trazendo de fora para dentro, está deixando você se sentir melhor? Está te fortalecendo? Está acordando a sua fé, a sua determinação? Ou está deixando você para baixo? Desnutrido emocionalmente, sem vontade de viver. Quem está fazendo isso? Eu? Quem pode mudar o foco? Eu? As coisas que você está dando importância, elas são importantes agora? Te ajuda ou te atrapalha pensar desse jeito? Aí já vai um exercício para ilustrar isso. Bora comigo? Mais isso, hein? Rodrigo, já está quase acabando. Eu falei que ia terminar no horário, né? Vou terminar no horário atrasado. Só mais 7 minutinhos comigo, pode ser? Coloca nessa folha de papel. Toninho, você conhece esse exercício? Já fiz com você, mas tudo bem. Coloque numa folha de papel quais são os problemas que você tem hoje. Põe um debaixo do outro. Relacione quais são os problemas que você tem. Olhe para isso que você escreveu. E classifica. Isso é realmente um problema ou é uma preocupação? Marca aí. Se é um problema ou é uma preocupação? Clareando o que é problema. Eu estou aqui diante de vocês e, de repente, a janela está aberta, está ventando e começa a chover. Isso é um problema, porque o meu computador vai estragar e eu não consigo ficar bem com a chuva na minha cara. Então, o que eu tenho que fazer? Resolver. Eu vou lá, fecho a janela, mudo de lugar, resolvi o problema. Isso é um problema. Tem que resolver. Eu estou aqui falando com vocês e, de repente, o alarme do Indesp começa a tocar a ponto de eu não conseguir falar. Eu tenho que pedir um minutinho e deixa eu resolver esse problema. Olha o que é realmente problema e o que é uma preocupação. E a gente tem essa habilidade de grudar no que não presta, muitas vezes. Tem um negócio aqui estranho. Você está tomando banho, você nem sente o sabor da água, você já está pensando que roupa que vai ver, se vai dar tempo, você vai de Uber, você vai de carro, qual é o caminho que você vai... E por aí vai.
problema é simples. É algo que você simplesmente tem que ir lá e resolver. Pneu furou, você tem que chamar, o carro bateu, você chama o mecânico. O resto é preocupação. E às vezes a gente traz tanta porcaria aqui para dentro que a gente não consegue dormir, a gente não dá atenção de qualidade para as pessoas que a gente ama. E a gente começa, né, a se transformar nesse fazer humano. Eu quero sugerir para você dar pausas na sua vida. E procurar se perguntar, isso que eu estou dando importância, de 0 a 5, quanto isso é importante? Daqui a um mês, eu vou estar preocupada com isso, daqui a 5 anos, qual é o valor disso? E eu posso começar a acreditar que as coisas vão fluir. Né? E tudo vai contribuir para que tudo fique ainda melhor. Amores da minha vida, ter foco é importante, mas ter foco naquilo que realmente vai ajudar você a crescer como ser humano, evoluir e tudo mais. Cuidado, porque quem dirige o seu foco de atenção é você. Exatamente. Então, procure sentir, eu só posso fazer alguma coisa no momento presente. É no momento presente que eu consigo, inclusive, neutralizar meu presente, trazendo coisas do passado. Por maior que seja a sua dor, nada muda o que passou. Ah, mas eu estou sofrendo porque minha infância, porque minha vida... FIA, da F5, atualiza esse trem. Você já venceu. Tá tudo bem agora. Tem tem vários exercícios da PNL que nos ensina a abraçar essa criança, dar carinho para ela, dar ela tudo que ela precisa e parar de ficar nessa coisa, né? Que faz uma pessoa ser diferente uma da outra, ou com uma conseguir sucesso e a outra não, uma ter felicidade, a outra não, uma ter uma família bacana, a outra não. É o que ela tem aqui, ó. Então, você quer de verdade fazer um favor para a humanidade? Vá se conhecer, autoconhecimento. Porque é isso que ajuda você a oferecer o seu melhor, é isso que ajuda você não ser um problema, porque quando a pessoa não se conhece, e não tem uma autoestima saudável, que não tem uma autoconfiança, que não dá conta dela mesma, em qualquer lugar que ela estiver, ela vai ser um peso, ela vai trazer complicações. Mas se você se conhece, você sabe se posicionar, você ocupa o seu lugar, você sabe deixar que a sua luz brilhe, que as suas qualidades se manifestem. Eu acredito tanto nisso, meus amores, mas tanto. Eu trabalho só com isso. Tem nada errado lá fora, para de bater a cabeça. Vem para dentro. Então, a gente aprende. Você já leu um livro uma vez e um dia você começou a ler e disse, nossa, gente, olha, não tinha visto isso. O nosso cérebro ele aprende também muito por repetição e aprende por intensidade, o quanto você se entrega nisso. Para mim, um workshop legal não é aquele, ou uma palestra, não é aquele que você fala, nossa, essa mulher, tal, fantástica. Não, não. É quando você sai e fala, nossa, eu sou fantástica, eu tenho tudo aqui para fazer minha vida valer. Eu quero que você saia pensando em você, não em mim. Aprenda a se priorizar. E se porventura você sente assim, Luísa, foi legal, fez sentido, o que eu sugiro para você nesse momento? Quem sabe não é por acaso que você está aqui. Quem sabe esse pode ser um momento muito interessante, uma vez que a gente já começou a trabalhar esse terreno, para você vir, dar o próximo passo, investir em você para valer. Imagina você entrando num processo de autoconhecimento, 10 dias com a gente, já imaginou? Tem gente vindo de Pernambuco, tem gente vindo de Olinda, né? de Caruaru, de
de São Paulo, de Florianópolis, para ficar aqui, passar 10 dias se olhando, se trabalhando, desconstruindo crenças limitantes. A vida é um play em cima do que está ali. Então, reprogramar é importante, dar F5, atualizar. A Adriana está vindo, gente, lá do interior de Minas. Olha que bacana. E eu te pergunto, principalmente você que está tão perto, o que te impede? O Instituto hoje, que é a referência, a maior referência de PNL no Brasil, estamos lançando a turma número 200. 200 turmas. O que isso significa? Pessoas que pararam 120 horas para se olhar. 14 módulos. Cada módulo vai trabalhar um aspecto da vida. Então, sinta no seu coração se fez sentido. Aí, ó, tá aí todos os contatos. Tira uma foto, fala comigo, vai lá para o meu podcast, Priorize Você. Está faltando uma seta aqui. Esse aqui é meu celular. Esse aqui é o canal do YouTube. Isso aqui é o meu LinkedIn. Isso aqui é meu Instagram. Isso é meu Face. Vai para lá. Fica junto comigo. Mas se você quer transformação de verdade, só venha, né, Elaine? Só venha. Tem uma turma começando, tem um intensivão do dia 21 a 30, de 13 às 22 horas, o maior Big Brother da sua vida, o maior investimento da sua vida é para dentro de você. Tire uma foto aí. E se porventura você sente que não é possível, porque ficou em cima para você se programar, venha dia 21 e 22 e dê continuidade no curso de finais de semana, que vai ser quinzenal. E se você já fez o practitioner, né, Marcelão? Toninho, vem para o Master. Vai ter o Master, inclusive, híbrido. Tem gente lá de Nova York que vai estar com a gente no Master. Tem aí várias opções. Luísa, eu não tenho a mínima condição. Então, vai lá. Se você não fez um curso, me peça, eu tenho um curso gratuito para você, de 4 aulas. Ah, eu quero fazer um para mudar a minha realidade. Tem um CRD, Criando a Realidade Desejada, R$19 por mês, eu sei que você consegue pagar. Mas não deixa morrer esse momento, se fez sentido. Se não fez, é porque você não está no momento de continuar esse processo agora. Mas se fez sentido, isso pode ser um recado para o seu coração. É muito caro você não se autoconhecer. É muito caro você estar aí sem segurar o remo da sua vida. De verdade. Né? E eu estou aqui para apoiar vocês. A gente está programando para fazer mais online do que presencial. A gente vai ter uma turma online também de segundas e terças. Quero criar mais liberdade para viajar, para estar em qualquer lugar do mundo. Então, meus amores, quero agradecer vocês de coração. Eu espero que alguma coisa aí você possa levar para fazer valer esse grande investimento.